Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. A aula de hoje é uma aula especial, uma aula que eu estou gravando para a playlist de matemática básica. E o objetivo da aprendizagem da aula de hoje é definir função exponencial e esboçar gráfico. Logo, é extremamente importante para quem ainda não assistiu às aulas sobre potenciação e radiciação, volta, assista essas aulas que será essencial para o entendimento do objetivo da aprendizagem da aula de hoje. Vamos embora para mais uma aula. Pessoal, vamos começar a brincadeira fazendo o seguinte: vamos supor, por absurdo, que o professor Francinaldo ele cansou dessa vida de professor, de cientista, e que ele deseja trabalhar agora de empregado doméstico. Isso mesmo, ele agora vai trabalhar de empregado doméstico e quer oferecer a você os seus serviços, beleza? Bom, agora como o professor Francinaldo ele é muito bonzinho, vamos supor que no primeiro mês ele quer ganhar apenas míseros R$ 2. Isso mesmo, R$ 2 no primeiro mês, nesse novo emprego como empregado doméstico. Agora, a única exigência que ele faz questão de você colocar no contrato é que o contrato seja de 2 anos e que o seu salário seja dobrado a cada mês. E aí, turma, show, né? Prometo que o professor, como empregado doméstico, ele vai fazer de tudo. Ele vai lavar, vai passar, vai arrumar a casa, vai fazer a sua comida preferida, escolher as melhores séries para você assistir e ainda de quebra vai te ajudar em cálculo, física. E aí, vai me contratar ou não? Eu vou te dar 5 segundinhos para você pensar. Pensa direitinho, beleza? Bom, turma, mas por que eu estou fazendo essa proposta exatamente em uma aula de função exponencial? Vamos entender direitinho o raciocínio aqui por trás dessa proposta do professor Francinaldo, tá ok? Claro, estamos supondo por absurdo. Bom, se a gente for pensar, a gente quer um contrato de 2 anos. E a exigência que o professor pediu é que o salário dele seja dobrado a cada mês. Aí ele falou o seguinte, olha só, que no primeiro mês, vamos colocar aqui uma tabelinha com 2 colunas. Uma coluna para mês e a outra coluna vai ser o salário do professor Francinaldo nesse novo emprego como empregado doméstico. E aí ele cobrou o seguinte, ó, ele disse que no primeiro mês ele quer ganhar apenas míseros R$ 2. Então o salário dele no primeiro mês, colocar aqui, ó, primeiro mês, o salário dele será apenas R$ 2. R$ 2 apenas de salário. Olha como o professor ele é muito bonzinho. Bom, turma, mas esses R$ 2 a gente pode escrever matematicamente falando como uma potência. De que maneira, professor? A gente pode escrever esses R$ 2 como sendo 2 que multiplica 2 elevado a zero. Se você pensar matematicamente aqui, ó, 2 elevado a zero é igual a 1. 2 vezes 1 é 2. Então, matematicamente, R$ 2 pode ser escrito como 2 multiplicado por 2 elevado a zero. Esse daqui vai ser o salário do professor no primeiro mês. Agora vamos calcular o salário do professor no segundo mês. No segundo mês, o salário do professor será dobrado. A gente viu que a exigência do professor é que o salário dele fosse dobrado a cada mês. Então, no segundo mês, nós sabemos que o salário do professor será de R$ 4. Bom, mas R$ 4 a gente pode escrever na forma de potência como sendo 2 que multiplica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos calcular agora o salário do professor no terceiro mês. Como o salário dele, pelo contrato, deve ser dobrado, se no segundo mês foi R$ 4, no terceiro mês deve ser o dobro. O dobro de 4 vai ser R$ 8. Olha só, R$ 8 é o salário do professor no terceiro mês. Bom, em termos de potência, R$ 8, o número 8 pode ser escrito como sendo 2 que multiplica 2 elevado ao quadrado. Veja só, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 2 dá igual a 8. Agora vamos calcular o salário do professor no quarto mês de trabalho. No quarto mês de trabalho, o salário do professor pelo contrato deve ser dobrado, então vai ser o dobro do mês anterior. Se o mês anterior foi R$ 8, então no quarto mês vai ser R$ 16. E R$ 16, o número 16, nós podemos escrever na forma de potência como sendo 2 que multiplica 2 elevado ao
cubo. E aí a gente pode agora calcular o salário do professor no quinto mês de trabalho. Então, o salário do professor no quinto mês vai ser dobrado, então o dobro do mês anterior. Se o mês anterior foi 16, o salário do professor no quinto mês vai ser R$ 32, duas vezes 16. E a gente pode escrever 32 como sendo 2 que multiplica 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 16. Já 16 multiplicado por 2 é igual a 32. Então, o número 32 nós podemos escrever como sendo 2 que multiplica 2 elevado à quarta. Tudo bem até aí? Vamos calcular o salário do professor no sexto mês de trabalho. Sexto mês de trabalho, como o contrato exige que o salário seja dobrado a cada mês, se no mês anterior foi 32, no sexto mês de trabalho você vai pagar ao professor R$ 64, que é o dobro de 32. E R$ 64 a gente pode escrever como sendo 2 que multiplica 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, turma, é simplesmente R$ 32. Multiplicado por 2, isso vai dar igual a R$ 64. Tudo bem? Porque a ideia é o quê? A ideia é que a cada mês o salário seja dobrado. No mês anterior foi 32, que eu posso escrever como 2 à quinta. Como o salário deve ser dobrado, a gente multiplica por 2. É esse o raciocínio. Vamos agora calcular o salário do professor no sétimo mês de trabalho. O salário do professor vai ficar simplesmente sétimo mês ao dobro de 64. E quanto é que é o dobro de 64? R$ 128. E a gente pode escrever 128 como sendo 2 que multiplica 2 elevado à sexta. É dessa forma que a gente vai calcular aqui, tá certo, turma? Então, 2 elevado à sexta é simplesmente 64. O dobro de 64, ou seja, multiplicado por 2, vai dar R$ 128. Aqui a gente tem uma estimativa do salário que você vai pagar para o professor Francinaldo nos 7 primeiros meses. Interessante, se você somar todos esses valores dos salários nos 7 primeiros meses de trabalho, se você somar todos os valores do salário do professor Francinaldo, você estará pagando a ele, nesses novos serviços que ele vai estar desempenhando como empregado doméstico, apenas R$ 254. Portanto, R$ 254 é a soma dos salários nos 7 primeiros meses de trabalho. Fantástico! Vou contratar o professor Francinaldo com esse contrato que ele exige de que, inicialmente, no primeiro mês, pague apenas R$ 2 para ele como salário e que os demais meses seja duplicado esse valor. Tá ok? Então, esse contrato eu vou assinar porque está sendo vantagem para mim. Nos 7 primeiros meses, se eu somar todos os salários, eu só vou pagar R$ 254. Tá excelente. E ainda vou ter o direito de ter alguém para passar, para limpar, para cozinhar, para me dar aula particular. Tá bom demais. Agora, aqui que você se engana. Veja que realmente os 7 primeiros meses, o comportamento aí, ó, praticamente variou muito pouco os valores. Muito pouquinho. Agora vamos calcular matematicamente quanto que você vai estar pagando para o professor Francinaldo exatamente no último mês de contrato. O contrato são de 2 anos. E o contrato pedia o quê? O contrato pedia que a cada mês o salário ele fosse dobrado. E aí você vai contratar por 2 anos. Qual seria o salário do professor no último mês de trabalho? Pessoal, se a gente olhar aqui o comportamento nessa tabela, cada mês e o salário que ele vai ter, na representação aqui de potência, você percebe o seguinte, que no primeiro mês eu posso descrever o salário do professor, que será R$ 2, como sendo 2 que multiplica 2 elevado a zero. No segundo mês, o salário do professor vai ser 2 que multiplica 2 elevado a 1. Por que 2 que multiplica 2 elevado a 1? Bom, se no primeiro mês ele tem que ganhar R$ 2, no segundo mês esse salário tem que ser dobrado. R$ 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Se tem que ser dobrado, por isso que eu estou multiplicando por 2. No terceiro mês, ele tem que ganhar o dobro do mês anterior. Se no segundo mês ele ganhou R$ 4, R$ 4 é 2 elevado à quarta. O dobro vai ser 2 que multiplica 2 elevado à quarta. E assim por diante. Perceba que no sétimo mês
o modelo matemático vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica 2 elevado à sexta. Então, espera-se que no 24º mês, veja só, no 24º mês de trabalho, o salário do professor vai ser quanto? O salário do professor será igual. Aí, utilizando já esse comportamento matemático, representando na forma de potência, vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a 23, ou seja, 2 que multiplica 2 elevado a 23. Quem é o 2 elevado a 23? Foi o salário que o professor ganhou no 23º mês de trabalho. Como o mês posterior tem que ser duplicado, então vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a 23. E quanto é que vai dar isso, professor? Aí eu convido você a jogar na sua calculadora científica. 2 que multiplica 2 elevado a 23 é a mesma coisa que 2 elevado a 24. E 2 elevado a 24, turma, se você jogar na sua calculadora científica, isso daqui vai dar 16 milhões, isso mesmo, 16 milhões 777.216 reais. Veja só, turma, no 24º mês de trabalho, você terá que pagar ao professor 16 milhões 777.216 reais. Então não se iluda, turma. Esse contrato aí, matematicamente falando, não será uma vantagem para você. O que você percebe é que inicialmente, ó, o comportamento ele vai mudando muito vagarosamente. Só que chega um momento que esse comportamento ele vai aumentando de maneira assustadora, de tal forma que no 24º mês, olha o valor que você vai ter que desembolsar para pagar ao professor Francinaldo, 16.777.216 reais. Turma, esse é o comportamento da função exponencial. Ela começa de maneira bem discreta, só que de repente ela começa a aumentar de forma assustadora. Beleza? Então era exatamente isso que eu queria simplesmente apresentar para vocês, para que vocês tenham uma ideia do comportamento de uma função exponencial. Então, o contrato que o professor propôs aqui do salário dele é baseado justamente numa função exponencial. Vamos agora, turma, apresentar uma outra aplicação bem legal da função exponencial. Sabe-se que, biologicamente, a maioria das bactérias elas se reproduzem por bipartição. O que seria esse processo de reprodução por bipartição, professor? Cada uma delas se divide em duas ao atingir determinado tamanho. Então temos aqui uma imagem, tá certo? Uma figura mostrando aqui o processo de bipartição. A bactéria ela está se dividindo em duas quando atinge um determinado tamanho. Muito bem, e aí nós podemos modelar matematicamente esse processo de bipartição, esse processo de reprodução da bactéria. Então, no estágio inicial, nós temos apenas uma única bactéria. Essa única bactéria, no estágio inicial, eu vou modelar matematicamente como sendo igual a 1. Só que 1, na forma de potência, é 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 representa o número de bactérias nesse estágio inicial. Nós temos apenas uma única bactéria. Porém, essa bactéria ela vai se reproduzir pelo processo de bipartição e vai se dividir em duas. Então, na primeira geração, nós vamos ter duas bactérias. Então, foram formadas duas bactérias. Então, na primeira geração, duas bactérias eu posso escrever na forma de potência como sendo 2 elevado a 1. Agora vamos considerar a segunda geração. Então, na primeira geração, essas duas bactérias vão se reproduzir se partindo em duas, cada uma delas. Então, essa primeira bactéria se divide em duas, essa segunda bactéria também se divide em duas, de tal forma que na segunda geração nós teremos 4 bactérias. Essas 4 bactérias eu posso escrever na forma de potência como sendo 2 elevado a o quadrado, 2 elevado à segunda potência. E aí nós podemos considerar a terceira geração, onde cada uma das bactérias da segunda geração também vai se dividir em duas por bipartição. Então, essa daqui
se divide em duas, essa daqui também se divide em duas, essa daqui se divide em duas e essa também se divide em duas, de tal maneira que na terceira geração nós vamos ter aí 8 bactérias. Então, terceira geração, teremos um total de 8 bactérias, que nós podemos escrever na forma de potência como 2 elevado ao cubo. Bom, seguindo essa ideia, fazendo uma modelagem matemática, a gente consegue perceber que na quarta geração nós teremos 2 elevado à quarta, que seria o número de bactérias, e 2 elevado à quarta é justamente igual a 16. Bom, turma, seguindo esse comportamento matemático, a gente consegue estimar a quantidade de bactérias em uma determinada geração. Por exemplo, se a gente estiver analisando uma geração X, vamos considerar aqui, ó, na geração X, qual vai ser o número de bactérias que eu vou ter justamente nessa geração X? Bom, se na primeira geração o número de bactérias é 2 elevado a 1, na segunda geração o número de bactérias é 2 elevado a 2, na terceira geração o número de bactérias é 2 elevado a 3, na quarta geração o número de bactérias é 2 elevado a quarta, então na geração X o número de bactérias vai ser igual a 2 elevado a x. E aí você consegue modelar matematicamente esse processo de reprodução por bipartição dessas bactérias. E aí a gente vai conseguir estimar algumas coisas bem interessantes. Veja só, turma. Vamos agora, turma, refletir um pouco sobre esse processo. Dessa maneira, se essas bactérias elas conseguissem se bipartir a cada 20 minutos, isso significa que em uma hora nós teríamos 3 gerações. Consequentemente, em apenas um dia, que tem 24 horas, nós teríamos 72 gerações. Para você ter uma ideia, o número de bactérias que você vai ter nessa geração 72 seria exatamente 2 elevado a 72. Olha o número estrondoso de bactérias que você teria nessa geração 72. Esse número é tão grande que eu não vou arriscar nem fazer a leitura dele. De tal maneira que o número total de bactérias em um único dia, ou seja, em 24 horas, em um único dia, seria dado por esse número estrondoso aqui. Uma vez que esse número de bactérias pode ser estimado através desta função, y igual a 2 elevado a x. Dessa forma, turma, a gente pode representar o comportamento, modelar matematicamente o comportamento aqui através de uma função. Então, nós vimos que o total de bactérias em apenas um dia seria esse número assustador. Essa situação ela mostra o crescimento assustador que essa função tem. Qual função, professor? 2 elevado a x, que é a função que está modelando aqui o número de bactérias para cada geração. Então, na geração X, nós vamos ter um número de bactérias y igual a 2 elevado a x. Aqui nós temos uma função exponencial. Aqui, mais uma vez, nós estamos representando, nós estamos mostrando o comportamento assustador em termos de crescimento dessa função exponencial. Ela cresce de maneira discreta, só que de repente ela começa a aumentar muito rapidamente, muito rapidamente. Então, temos aqui mais uma aplicação da função exponencial. Uma outra aplicação da função exponencial é justamente lá na física, quando você vai estudar o decaimento radioativo. A medição dos níveis de radioatividade de um elemento atômico pode ser estudado com o auxílio das funções exponenciais. A equação, por exemplo, que representa o decaimento radioativo, ela pode ser expressa em função do tempo de meia-vida da seguinte maneira. Aqui nós temos uma equação. Ó. Essa equação ela vai me dar o N, que é o número de radioisótopos presentes ao final, em função aqui do tempo de meia-vida. Esse T meio. Esse T meio representa o tempo de meia-vida. Esse outro T aqui de cima representa o tempo passado desde o início do decaimento. Veja que essa equação ela nada mais é que uma função exponencial. Beleza, mas como é que o senhor sabe que é uma função exponencial? Como o próprio nome já diz, a função exponencial é aquela função em que a variável representa o expoente da potência. Se você olhar todos os exemplos anteriores,
No primeiro exemplo, em que o professor ele estava realizando esse contrato de trabalho com vocês, você percebe que o salário do professor depende dessa função exponencial. Uma função exponencial do seguinte tipo: 2 que multiplica 2 elevado a x. Então a função seria algo desse tipo aqui. E essa função é uma função exponencial. Por quê? Porque a variável x encontra-se no expoente. Então, sempre que o expoente representa a variável x, nós temos aqui uma função exponencial. No segundo exemplo, a gente deu aqui o exemplo da reprodução de bactérias através do processo de bipartição. E essas bactérias, elas se reproduzem de acordo com esse modelo matemático, que a gente conseguiu modelar através de uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Perceba que a variável encontra-se no expoente dessa potência. Se a variável x é o expoente da potência, isso daqui nada mais é que uma função exponencial. E agora nós temos aqui, no decaimento radioativo, uma função exponencial também. Por quê? Porque a variável ela está exatamente no expoente dessa potência, que tem base 1 meio. Temos que o decaimento radioativo pode ser estimado através de uma função exponencial. E ainda temos também uma outra aplicação na física, que é quando você está carregando ou descarregando um capacitor. O capacitor é um dispositivo lá da eletrônica responsável por armazenar cargas. Aqui a gente tem um circuito elétrico com uma fonte, essa fonte tem uma diferença de potencial, e aí nós temos nesse circuito a presença de um resistor, representado por esse símbolo, e a presença de um capacitor, representado por esse símbolo. A ideia é fechar essa chave para que esse capacitor ele comece o seu processo de carregamento, ele comece a acumular cargas nas suas placas. E aí essa quantidade de cargas que ele vai acumular nas suas placas em um determinado instante de tempo, ele é modelado matematicamente através de uma função. E se você olhar aqui a função ela é uma função exponencial. Percebam que o expoente é exatamente a variável tempo. Aqui a gente tem a quantidade de cargas que vai se acumular nas placas do capacitor em um determinado instante de tempo. Então a variável é o tempo. E o tempo está exatamente como sendo o expoente dessa base. Quem é essa base, professor? Esse é nada mais é, turma, que o número de Euler. Quem é o número de Euler? O número de Euler é um número irracional. É aproximadamente aí 2,718. Eu vou colocar reticência porque é um número irracional. Beleza? Essa base aqui é um número irracional e ele está elevado a um expoente que é a variável tempo. Portanto, aqui nós temos uma função exponencial. Então temos aí várias aplicações da função exponencial. As funções exponenciais elas se apresentam no cotidiano em várias situações. Por exemplo, a depreciação de um bem pode ser estimada através de uma função exponencial. O cálculo de juros, a taxa de juros em aplicações financeiras, também pode ser estimada através de uma função exponencial, ou empréstimos bancários. No universo científico, por exemplo, o cálculo de crescimento populacional também pode ser expresso, estimado através de uma função exponencial, tá ok? Então aqui nós temos vários exemplos que poderia continuar falando para vocês sobre as aplicações da função exponencial. É por isso que é extremamente importante nós entendermos o comportamento matemático da função exponencial. Vamos lá, agora sim, uma vez que a gente fez essa contextualização sobre a importância da função exponencial e as possíveis aplicações da função exponencial, vamos definir o que é uma função exponencial. Vamos embora, turma! A função exponencial é toda função do tipo f de x igual a b elevado a x. Como eu tinha falado para vocês antes, a gente chama de função exponencial justamente porque o expoente da nossa potência é justamente a variável. Como eu tenho uma função f de x, a variável é a variável x, tá ok? Então o x representa a nossa variável. E se você for olhar aqui, a variável está como expoente dessa potência. Consequentemente, a gente chama isso de função exponencial. F de x, que a gente também poderia chamar simplesmente de y, então isso é apenas uma mera notação.
Você poderia escrever y igual a b elevado a x, ou f de x igual a b elevado a x. Isso é a forma de uma função exponencial. Mas para que seja função exponencial, a gente precisa ter essa base maior que zero e diferente de 1. Então, para que isso daqui seja uma função exponencial, é necessário, matematicamente falando, que essa base b seja maior que zero e diferente de 1. E aí você pergunta, professor, mas por que essa base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1? Por que ela não pode ser negativa? Por que essa base não pode ser igual a zero? Por que essa base não pode ser igual a 1? Vamos pensar matematicamente sobre isso. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. No próximo slide, vamos colocar aqui a nossa função. Que é a nossa função? F de x, ou simplesmente y, é igual a b elevado a x. E para que isso seja uma função exponencial, nós temos que exigir que essa base seja maior que zero e diferente de 1, para que isso seja ou defina uma função exponencial. Beleza, professor? Vamos colocar aqui, ó. Isso daqui é uma função exponencial, desde que sejam satisfeitas essas duas condições. Mas por que devem ser satisfeitas essas duas condições? Vamos pensar o seguinte: por que essa base ela não pode ser negativa, professor? Vamos imaginar uma situação em que a base ela seja negativa. Vamos pensar nessa situação aqui, turma. Base negativa. Eu tenho que minha função é y igual a b elevado a x. A princípio, x é a nossa variável. Então, x é a nossa variável. E essa variável, a princípio, ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser igual a zero. Não há nenhuma restrição para o valor da variável. Então, a variável x pertence aos reais. Não tem nenhuma restrição para ela. Agora, para a base é onde nós temos a restrição. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, o primeiro raciocínio é imaginar, se essa base fosse negativa, vamos pensar se essa base ela fosse, por exemplo, b igual a menos 4. Vamos pensar dessa forma. Se b fosse igual a menos 4, um valor negativo. Bom, supondo que b é igual a menos 4 e que x pode assumir qualquer valor, já que ele pertence aos reais, vamos pegar a situação em que x seja exatamente igual a 1 meio. X não pertence aos reais, não há nenhuma restrição para ele, então vou pegar a situação em que x é igual a 1 meio. E aí eu vou substituir essas duas informações lá na nossa função. Então a nossa função y seria igual a b elevado a x. Porém, a base é menos 4 e o x é igual a 1 meio. Professor, como é que eu posso aqui escrever essa potência de expoente racional em termos de uma raiz? A gente aprendeu isso, por exemplo, na aula sobre potenciação e radiciação. A gente pode escrever essa potência de expoente racional na forma de raiz da seguinte maneira. Lembra lá, turma, se você tiver, por exemplo, b elevado a m sobre n, eu posso escrever isso daqui na forma de raiz como sendo a raiz enésima de b elevado a m. Vamos aplicar essa regrinha para poder escrever essa potência de expoente racional na forma de raiz. Então, escreve a raiz primeiro, escrevi a raiz, aí perceba que o denominador desse expoente, que é um expoente fracionário, o denominador vai virar o índice da raiz. Logo, o denominador vale 2, portanto, raiz quadrada, tanto faz colocar aqui o índice ou não, já que é raiz quadrada. Aí veja que a base da potência vai virar o radicando. Como a base é menos 4, então radicando é menos 4. E esse menos 4, que é a base, tá ok? Vai ficar elevado exatamente ao numerador desse meu expoente, b elevado a m. Nesse caso aqui, ó, menos 4 elevado a 1. E aí nós sabemos que menos 4 elevado a 1 é o próprio menos 4. Então teremos raiz quadrada de menos 4. E qual o problema aqui? Vocês já conseguem perceber, né? Qual o problema? O problema é que a raiz quadrada de menos 4, isso não existe no conjunto dos números reais. Isso não está definido no conjunto dos números reais, tá ok, turma? Então, ó, isso não existe no conjunto dos números reais, turma. Então,
Por isso que esse b ele não pode ser negativo. Por quê? Porque você pode ter, eventualmente, para um valor de x, por exemplo, igual a 1/2, você pode cair em uma situação de ter uma raiz quadrada de um número negativo. E isso não existe nos reais. A gente precisa impor que b não seja negativo, ele tem que ser maior que zero. Ele não pode ser negativo. Está justificado, turma, o fato de que b ele não pode ser negativo, porque senão você pode cair numa situação dessa. Ter uma raiz enésima em que esse n, tá certo? É um número par, raiz enésima de um número negativo. E isso não existe nos reais quando o índice da raiz ele é par. Bom, agora vamos justificar, por exemplo, a outra segunda perguntinha que a gente fez, ó. Quais as implicações matemáticas para b igual a zero? A gente acabou de justificar o b menor que zero. Não pode acontecer, tá certo? A gente não pode ter b menor que zero, porque senão cai nessa situação de você cair em uma raiz quadrada de um número negativo, por exemplo. A segunda situação que a gente vai justificar matematicamente é porque b não pode ser zero. O b não pode ser zero, turma, justamente pelo fato de que, se o b for igual a zero, vamos supor que b é igual a zero. E você vai pegar uma situação em que b é igual a zero, como x pode ser qualquer número, já que x é a variável e a variável pertence aos reais, eu vou pegar a situação em que o x ele é igual a zero. Como ficaria aqui escrito a nossa função? A nossa função ficaria y igual a b elevado a x. Só que o b vale zero e o x também vale zero. Então a gente vai ter zero elevado a zero. Professor, mas zero elevado a zero não é igual a 1? Jamais. Zero elevado a zero na matemática a gente chama isso de indeterminação. Outra indeterminação bem conhecida na matemática é quando você tem um número dividido por zero. Isso dá uma indeterminação matemática. Aqui, ó, zero elevado a zero também é uma indeterminação. Portanto, turma, por isso que o b não pode ser zero, porque senão você cai em uma indeterminação. Beleza? Deu para compreender? Então, nós acabamos de justificar também esse segundo fato. O b não pode ser zero. Agora, por que ele não pode ser 1, professor? Porque na definição da função exponencial, b tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por que ele não pode ser 1? Simplesmente, turma, porque se o b for igual a 1, vamos pegar agora ó, a explicação do terceiro item. Se b for igual a 1, veja só, b igual a 1, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, se o b for igual a 1, a nossa função ficará da seguinte forma: y igual a b elevado a x. Mas se o b for igual a 1, você vai ficar com 1 elevado a x. Independente do valor de x, se ele é positivo, negativo ou zero, esse resultado de 1 elevado a x sempre vai dar um número constante. Sempre vai dar um número constante. E aí você não vai ter uma função exponencial, você vai ter uma função constante. Tá ok? É por isso que o b ele não pode ser igual a 1, porque senão você vai descaracterizar a sua função exponencial. Ela deixa de ser uma função exponencial e passa a ser uma função constante, já que se o b for 1, qualquer valor que o x assuma, você vai ter um valor constante. Então você vai ter uma função constante. E aí está explicado o motivo de que, para que essa função escrita dessa forma, ela seja uma função exponencial, ela deve obedecer esses critérios. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Está explicado aqui o porquê que isso deve acontecer matematicamente. E agora, professor, agora nós vamos falar sobre algumas propriedades da função exponencial. A função exponencial desse tipo, y igual a b elevado a x, em que b, lembre-se, é diferente de 1 e maior que zero. Primeira propriedade, se x for igual a zero, nós vamos ter o seguinte, ó, se o x for igual a zero, vai ficar y igual a b elevado a x, só que o x vale zero. E aí b elevado a zero, isso vai dar quanto? Isso vai dar 1. Consequentemente, quando o x é zero, o y vai ser igual a 1. O que é que isso representa
Geometricamente, professor, representa que na hora de você construir o seu gráfico da função exponencial desse tipo aqui, esse gráfico vai cortar o eixo y exatamente no ponto 0,1, exatamente no ponto em que y é igual a 1. Então, essa primeira propriedade vai simplesmente nos falar que o gráfico da função exponencial desse tipo aqui, ó, dessa forma, y igual a b elevado a x, o gráfico dessa função exponencial cortará, interceptará o eixo y exatamente no ponto 0,1, em y igual a 1. A segunda propriedade que nós vamos falar aqui agora é o seguinte, turma, sempre que essa base ela for maior que 1, você vai ter uma função do tipo crescente. Professor, e o que é uma função crescente? A função crescente é aquela função que, à medida que você vai aumentando os valores de x, os valores de y também irão aumentando consequentemente. Então, se x aumenta, y também aumenta. Consequentemente, à medida que eu aumento os valores de x e os valores de y também vão aumentando, a gente diz que essa função ela tem um comportamento crescente. Essa função ela é uma função crescente. E quando é que a função exponencial desse tipo será crescente? Sempre que a base dessa nossa função for maior que 1. Se a base for maior que 1, nós teremos uma função do tipo crescente. Já a terceira propriedade vai dizer o seguinte: se essa base estiver compreendida entre 0 e 1, ela for maior que 0 e menor que 1, a função exponencial ela será do tipo decrescente. Matematicamente, o que é uma função decrescente? À medida que você aumenta os valores de x, os valores assumidos por y irão diminuir. É o contrário. Se x aumenta, o y diminui. Beleza? Então, essa é a ideia da função decrescente. A gente vai ver isso no gráfico daqui a pouquinho. Já a quarta propriedade vai dizer o seguinte: se eu tenho uma igualdade entre duas potências e essas potências elas têm a mesma base, por exemplo, b elevado a x1 é igual a b elevado a x2, ora, se essas potências têm a mesma base, portanto, nós teremos que os expoentes necessariamente devem ser iguais. Então, isso seria uma quarta propriedade aplicada para a função exponencial. E, por fim, a última propriedade é o quê? É uma propriedade que vai falar do gráfico dessa função. O gráfico dessa função exponencial, definido como sendo y igual a b elevado a x, uma vez que b é sempre maior que 0 e diferente de 1, uma vez obedecida essas condições, o gráfico dessa função sempre estará localizado acima do eixo x. Por quê? Porque nessas condições, independente do valor de x que você coloque aqui na sua função, o y sempre será positivo. Nós nunca teremos valores negativos para y. Então, para uma função exponencial definida dessa forma, o gráfico da função estará localizado sempre acima do eixo x. Justamente porque, uma vez que a função exponencial é definida dessa forma, com essas exigências em que a base é maior que 0 e também diferente de 1, consequentemente, independente do valor da variável x, esse y assumirá sempre valores positivos. É por isso que o gráfico estará sempre localizado acima do eixo x. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para poder praticar um pouquinho essa ideia da função exponencial. Então, dentre as alternativas abaixo, dentre as letras abaixo, na verdade, qual delas representa funções exponenciais? Justifique. Letra A. f de x é igual a 3 elevado a x. Professor, isso é uma função exponencial? Sim ou não? Para que seja uma função exponencial, você tem que ter uma base e o expoente dessa base tem que ser uma variável. A base, nesse caso aqui, vale 3. A base vale 3 e o expoente é justamente a nossa variável x. Portanto, turma, essa daqui é uma função exponencial. E ainda a gente poderia dizer mais. Essa função exponencial, ela é do tipo crescente, porque a base ela é maior que 1, de acordo com a nossa propriedade 2. Se a base é maior que 1, a função exponencial será crescente. Beleza? Então, a letra A é sim uma função, ela é uma função exponencial. Show de bola. Na letra B, professor, isso é uma função exponencial? Veja só, nós temos f de x
igual a 6x elevado a menos 4. Eu pergunto, o expoente da potência representa uma variável? Não, menos 4 é um valor constante. A variável está na base. Então isso não é uma função exponencial. Isso é uma função potência qualquer. Tá ok? Isso daqui é uma função potência qualquer. Mas não é uma função exponencial. Tá ok? Não é uma função exponencial. Para ser função exponencial, a variável tem que estar no expoente da base. Beleza? Muito bem. Agora vamos para letra C. Letra C nós temos, ó, f de x igual a menos 2 que multiplica 1,5 elevado a x. Professor, isso é uma função exponencial? Vejamos, onde é que está a variável x? A variável x está exatamente no expoente da minha base. A base é 1,5. E a base pode ser quebrada, professor, 1,5? Lembra lá que a base ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. O 1,5 é maior que zero? É maior que zero. 1,5 é diferente de 1? É diferente de 1. Então a base está sendo satisfeita. E o x é a nossa variável. Portanto, nós temos sim uma função exponencial. Então essa letra C é sim uma função exponencial. É uma função exponencial. A diferença aqui é que nós temos um coeficiente multiplicando essa função exponencial, que é o menos 2. Tá ok? Eu já vou antecipar para vocês que o gráfico ele vai cortar o eixo y exatamente no valor desse coeficiente menos 2. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter lá no comportamento do gráfico. Se a nossa função ela tem esse formato aqui, ó, b elevado a x, o gráfico corta o eixo y exatamente no valor desse coeficiente que multiplica o b elevado a x. E quando não aparece o coeficiente é porque vale 1. Então a gente viu que o gráfico vai cortar o eixo y exatamente no ponto em que o y vale 1. Tá ok? Agora, se a sua função exponencial é desse tipo, ó, a b elevado a x, então o gráfico agora vai cortar o eixo y exatamente no valor desse coeficiente multiplicativo, que seria a. Esse a princípio pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Beleza? Bom, então letra C, nós temos sim uma função exponencial. Na letra D, nós temos aqui, ó, 7 que multiplica 2 elevado a menos x. Professor, isso é uma função exponencial? Também representa uma função exponencial. Por quê, professor? Veja só, a variável ela está exatamente no expoente. Nós vimos que, a princípio, o expoente, que é a nossa variável, a variável ela pode ser positiva ou negativa, não tem problema algum, tá ok? Então, a variável está no expoente, a base, nesse caso aqui, seria a base 2. Na verdade, eu poderia escrever da seguinte maneira, ó, 2 elevado a menos x é a mesma coisa que... Como é que a gente resolve uma potência com expoente negativo? Inverte a base, se a base é 2, vai ficar 1 meio, elevado, aí fica o expoente positivo, elevado a x. Então, na verdade, isso daqui, 2 elevado a menos x, é 1 meio elevado a x. E isso daqui é uma função exponencial de base 1 meio. Tá ok, turma? Muito bem. Nesse caso aqui, ó, a base é 1 meio, seria uma função decrescente, porque a base b é maior que 0 e menor que 1. Agora nós temos o exemplo letra E, 5 que multiplica 6 elevado a π. Pessoal, π é um número irracional, que é 3,14 reticência, número irracional. Bom, aqui a gente não tem variável x. Então isso daqui não é uma função exponencial. Isso daqui representa uma função constante. Uma função constante, ela não é exponencial. Para ser exponencial, o expoente tem que ser a nossa variável x. Por fim, nós temos a letra F, em que f de x é igual a e elevado a x. Quem é esse e, professor? Esse e é o chamado número de Euler. E esse número de Euler, ele é um número irracional. Ele vale aproximadamente 2,718 reticência. Isso é um número irracional. Então imagine que a gente tem aqui, ó, esse número irracional, que é o número de Euler, é elevado a x.
Pessoal, isso é sim uma função exponencial. Por que, professor, que é uma função exponencial? Justamente porque a base é um número maior que zero e diferente de 1. E o expoente é a nossa variável x. Inclusive, essa função aqui, ó, e elevado a x, ela é muito utilizada na física, tá certo? Para modelar muitos comportamentos físicos da natureza. Então, matematicamente, muitos comportamentos da natureza são modelados como uma função exponencial do tipo e elevado a x. Uma coisa, ó, o x, a nossa variável, está no expoente. Está aqui nossa função exponencial, que é uma função crescente, já que essa base é o número de Euler, e o número de Euler ele é maior que 1. Então, a função exponencial e elevado a x é uma função exponencial do tipo crescente. Bom, muito bem. Então, agora eu acredito que a gente aprendeu a identificar quando que uma função ela é exponencial e quando que ela não é exponencial. Vamos agora para um segundo exercício. Esse segundo exercício, nós vamos agora considerar uma função exponencial do tipo 2 elevado a x. E aí, para essa função exponencial, nós vamos determinar quanto vale na letra A o f de menos 2, o f de menos 1, o f de 0, o f de 1 e o f de 2. Em seguida, na letra B, nós vamos esboçar o gráfico dessa função exponencial. E, de acordo com o gráfico, nós vamos estabelecer quem é o domínio e quem é a imagem desta função exponencial. Então, esse exemplo, se liga aí, turma, esse exemplo ele é extremamente importante, porque ele vai praticamente explicitar toda a ideia de esboço do gráfico de uma função exponencial. Então, vamos embora. Vamos aqui, ó, letra A. Vamos, na letra A, simplesmente calcular quanto vale o f de menos 2. Então, quanto vale, professor, o f de menos 2? Turma, f de menos 2. A sua função é f de x igual a 2 elevado a x. Isso é uma função exponencial do tipo crescente, em que a base é igual a 2. Se a base é igual a 2, a gente sabe que base igual a 2 é maior do que 1. Toda base maior do que 1 na função exponencial representa uma função exponencial do tipo crescente. Então, essa função ela é uma função exponencial do tipo crescente. Por que ela é crescente, professor? Porque a base ela é maior que 1. Beleza? Outra coisa interessante aqui, quanto vale o f de menos 2? Aonde tem x, você vai substituir por menos 2. Então, o f de x, ou seja, o f de menos 2, é 2 elevado a x. Onde tem x, você substitui por menos 2. E quanto é 2 elevado a menos 2, professor? Como é que a gente resolve uma potência com expoente negativo? Inverte a base. Se a base era 2, o inverso vai ficar 1 meio. E aí o expoente ele muda de sinal. Quanto é 1 meio elevado a 2? É a mesma coisa que 1 meio multiplicado por 1 meio. 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, 2 elevado a menos 2 é simplesmente 1 quarto. Vamos agora calcular o f de menos 1. f de menos 1 é igual a 2. Agora, no lugar do x, você vai substituir por menos 1. 2 elevado a menos 1, expoente negativo, como é que você resolve a potência? Inverte a base. Então, vai ficar 1 meio elevado a 1. Quanto é 1 meio elevado a 1? Como o expoente é 1, vai ser a própria base. Isso daqui vai ser igual a 1 meio. Quem quiser escrever aqui, ó, 1 quarto, em número decimal, é 0,25. 1 meio, em número decimal, é 0,5. Agora vamos calcular o f de 0. Quanto é que vale o f de 0, professor? f de 0, substituindo o valor x igual a 0 na função exponencial, 2 elevado a x, ou seja, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, uma vez que são obedecidas as condições de existência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, f de 0 dá igual a 1. Vamos agora calcular o f de 1. f de 1, no lugar do x, você substitui por 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E, por fim, quanto vale o f de 2? f de 2, no lugar do x, substitui por 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, está aqui resolvido a letra A. Nós determinamos os valores de f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1
e f de 2. Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários desse vídeo que eu estarei prontamente respondendo todos eles. Vamos agora, turma, esboçar o gráfico da função na letra B e em seguida explicitar o domínio e a imagem da função. Então, para a gente esboçar o gráfico, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou anotar essas informações que serão importantes para esboçar o gráfico. Na letra A, a gente calculou o f de menos 2, o f de menos 1, f de 0, de 1 e de 2. Eu vou colocar isso numa tabela. Nessa tabela, eu vou identificar da seguinte maneira. Eu tenho aqui nessa tabela os valores de x e os respectivos valores de y. Quem são os valores de y? Esses valores de y são calculados de acordo com a função 2 elevado a x. E aí nós vimos, de acordo com a letra A, que quando x é igual a menos 2, qual foi o valor de y? O valor de y deu igual a 0,25. Então, ao substituir na sua função exponencial x igual a menos 2, o y é 0,25. Lembrando que esse f de x igual a 2 elevado a x pode ser escrito assim, turma. Ó, y igual a 2 elevado a x. F de x é a mesma coisa que y. Isso é uma notação. Então, quando x é igual a menos 2, o y é igual a 0,25. Isso foi calculado na letra A. Então, x igual a menos 2, o y é 0,25. Quando x foi igual a menos 1, qual foi o valor de y? Y foi igual a 0,5. Quando x foi igual a 0, o y deu igual a 1. Y igual a 1. Quando x foi igual a 1, o y deu 2. Então, quando x foi igual a 1, o y deu 2. E quando x foi 2, quanto foi o valor de y, ou de f de x, né? É igual a 4. Y deu igual a 4. Então, de posse desses pares ordenados, se você olhar, a gente tem aqui pontos. Quando eu tenho x igual a menos 2, eu tenho um respectivo valor de y. A gente pode pensar que esse daqui é um ponto. Um ponto P1 com coordenada x igual a menos 2 e y igual a 0,25. Então, tenho aqui o primeiro ponto. O segundo ponto eu posso pensar exatamente como tendo coordenada x igual a menos 1 e o y 0,5. 0,5. O terceiro ponto eu posso pensar como sendo esse ponto. Quando x ele é igual a 0, o y é igual a 1. O quarto ponto é esse daqui. Quando x é igual a 1, o y é igual a 2. E por fim, esse quinto ponto, eu posso pensar quando x é igual a 2, o y é igual a 4. De posse desses pontos, o que é que a gente faz agora? Agora você pode jogar esses pontos no seu plano cartesiano. Eu tenho aqui, ó, o eixo x, tenho aqui o eixo y, e eu vou simplesmente jogar esses pontos nesse plano cartesiano. Aqui está a origem do seu plano cartesiano. Vamos considerar a seguinte escala. Veja só, aqui seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, à direita da origem nós temos os valores positivos de x. À esquerda da origem nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, à esquerda da origem, nós temos valores negativos de x. Acima da origem, nós temos os valores positivos de y. 1, 2, 3. Vamos aumentar um pouquinho aqui esse eixo. Vamos pegar um eixo um pouquinho maior, tá certo? Então, temos aqui o eixo y, aumentando um pouquinho mais ele, para poder considerar y igual a 4, 5 e assim por diante. Então, acima da origem, nós temos valores positivos de y. Abaixo da origem, o y é negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. O que é que a gente faz agora, professor? Nós vamos simplesmente jogar esses pontos nesse plano cartesiano. Onde é que vai estar localizado o ponto P1? O ponto P1 tem coordenada x negativa e y positivo. Pessoal, onde é que eu tenho um x negativo e y positivo? Olha só, esse é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, x e y são positivos. Esse daqui é o segundo quadrante. No segundo quadrante, x é negativo e o y é positivo. Aqui nós temos o terceiro quadrante. Terceiro quadrante, x e y são negativos.
e aqui o quarto quadrante. No quarto quadrante, x é positivo e o y é negativo. Então, esse primeiro ponto eu tenho coordenada x negativa e y positivo. Onde é que está localizado esse ponto? No segundo quadrante. O x vale menos 2. Olha só, turma. X menos 2. Está bem aqui, ó. X menos 2. E o y? O y vale 0,25. Pessoal, o 0,25 está entre 0 e 1. Aqui na metade seria o 0,5. Entre 0 e 1, na metade aqui seria o 0,5. Então, 0,25 está bem aqui nessa metadezinha, ó. 0,25. Portanto, esse primeiro ponto, olha só onde é que ele vai estar. Esse primeiro ponto P1, ele está aqui, ó. X igual a menos 2, y igual a 0,25. Está aqui o primeiro ponto. Esse é o nosso primeiro ponto localizado no segundo quadrante, que tem coordenada x menos 2 e coordenada y igual a 0,25. Professor, onde é que está o segundo ponto? O ponto P2. X igual a menos 1, y igual a 0,5. Continua no segundo quadrante. Só que agora, olha só, o x ele vale menos 1 e o y ele vale 0,5. Então o ponto está bem aqui, ó. X igual a menos 1 e o y igual a 0,5. Terceiro ponto, x igual a 0 e y igual a 1. Isso quer dizer, se x é 0, então esse ponto vai estar em cima do eixo y. Em que posição? Exatamente na posição y igual a 1. Quarto ponto, x igual a 1, y igual a 2. Olha só, turma, quarto ponto, tanto o x quanto o y são positivos, logo nós estamos no primeiro quadrante. X igual a 1, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. Então temos aqui o nosso quarto ponto. E por fim, nosso quinto ponto, também no primeiro quadrante, x igual a 2, o y igual a 4. Então x igual a 2 está aqui, y igual a 4 está bem aqui. Então aqui nós temos o nosso quinto e último ponto. Professor, como será o gráfico dessa exponencial? Basta você ligar esses pontos por uma curva. E a melhor curva que se adequa a esses pontos é essa daqui, turma. Olha só. Essa é a curva da nossa função exponencial. E à medida que a gente vai andando para cá, essa curva vai se aproximando de y igual a 0, mas ela nunca vai chegar em y igual a 0. Ou seja, essa curva nunca vai interceptar o eixo x. Beleza? Por quê? Porque essa função ela é uma função definida da seguinte maneira. 2 elevado a x. Então, independente dos valores de x, o y nunca será negativo. O y nunca vai interceptar, essa curva nunca vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Outra coisa interessante, essa curva sempre estará acima do eixo x. Por quê? Porque de acordo com a função, o y nunca assumirá valores negativos. Está aqui a nossa curva que representa a nossa função exponencial crescente do tipo 2 elevado a x. Por que é crescente, professor? Veja só, agora a gente entende. À medida que a gente está aumentando os valores de x, os valores de y também estão aumentando. Quando você sai de menos 2 para menos 1, você aumentou x. O y ele saiu de 0,25 para 0,5. O y também aumentou. Aí quando você saiu de menos 1 para 1, o x aumentou. E aí você percebe que o y saiu de 0,5 para 2. Ele também aumentou. Então, à medida que x está aumentando, o y também está aumentando. Por isso que a gente chama essa função de função exponencial do tipo crescente. E quando é que a função exponencial ela é crescente? Quando a base da função ela for maior que 1. Bom, turma, e por fim, uma vez esboçado o gráfico, a gente consegue também representar quem é o domínio dessa função. O domínio da nossa função é justamente os reais. Como assim, professor? O domínio são todos os valores que o x pode assumir. Se você olhar para o seu gráfico, o x ele pode assumir valores positivos, valores negativos, ou o x pode ser zero. Portanto, o domínio dessa função
é simplesmente os reais, são os possíveis valores que o x pode assumir. E o x, ele pode assumir qualquer valor real. Enquanto que a imagem dessa função, atenção aqui para a imagem dessa função serão os reais, atenção, os reais positivos e diferentes de zero. Diferente de zero a gente representa por esse asterístico. Positivo, coloca esse mais um aqui embaixo. Por quê, professor? Porque de acordo com a função exponencial, os valores que o y pode assumir, uma vez que nós definimos a função exponencial como tendo uma base maior que zero e diferente de 1, os valores possíveis de y são sempre valores positivos e diferente de zero. Tá, okay? Então a imagem aqui dessa função, que é uma função exponencial, são os reais positivos não nulos. Aqui nós temos um resumo muito mais bem desenhado do esboço do gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. A gente poderia fazer uma outra questão para poder esboçar o gráfico dessa função, a função exponencial 1 meio elevado a x. Atenção que essa base agora, ela vale 1 meio. E se você for olhar, sempre que a base for maior que zero e menor que 1, isso implica que a função exponencial, ela é uma função exponencial do tipo decrescente. A gente viu isso exatamente na propriedade. Essa função aqui é uma função decrescente. Então, esse problema que eu deixo como exercício para vocês, ele pede na letra A para você calcular o g de menos 1, o g de menos 2, g de 0, g de 1 e g de 2, uma vez que a função g de x é definido como sendo 1 meio elevado a x. Isso é uma função exponencial do tipo decrescente, uma vez que a base é maior que 0 e menor que 1. Nesse caso, a base é 1 meio. E aí você vai esboçar o gráfico dessa função. De que maneira, professor? Você pode simplesmente, uma vez resolvida a letra A, criar aquela sua tabelinha, e aqui você coloca os valores de x e calcula os respectivos valores de g. Quem é o g de x? Que seria o nosso y. Ele é calculado através dessa função, 1 meio elevado a x. E aí você pode atribuir os valores. Quando o x é menos 2, que você já calculou aqui, ó. Quando o x for igual a menos 1, quando o x for igual a 0, quando o x for igual a 1 e quando o x for igual a 2. Aí você vai encontrar os respectivos valores de y e em seguida você vai esboçar o gráfico de sua função através da atribuição desses pontos. Beleza? Uma vez que você encontra esses pontos, você vai jogar ele no plano cartesiano, vai conectar esses pontos por uma curva e vai ter o esboço do seu gráfico. Eu coloco aqui a resposta. Ó. Aqui a gente fez o gráfico dessa função 1 meio elevado a x através desse método de atribuição de pontos. Escolhemos alguns valores de x, tanto negativo quanto positivo, e x igual a 0. Encontramos os respectivos valores de y e depois jogamos no plano cartesiano. E encontramos essa curva. Essa é a curva da função exponencial 1 meio elevado a x. Essa função ela é decrescente. Por que decrescente, professor? Porque à medida que o x está aumentando, o que é que acontece com o y? O y ele vai diminuindo. Então, à medida que você aumenta x, o y diminui. Isso é uma característica da função decrescente. Beleza? Então, essa é a curva da função exponencial decrescente do tipo 1 meio elevado a x. Quem é o domínio da função? Mais uma vez, o domínio são os possíveis valores que o x pode assumir. No caso, os valores que o x pode assumir são os reais. Enquanto que a imagem da função são os possíveis valores que o y pode assumir. Lembrando que o y só pode ser positivo e diferente de zero. Então, a imagem da função são os reais positivo e diferente de zero. Beleza? Então, turma, com isso a gente finaliza esta nossa aula de função exponencial. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Quero dizer que qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário desses vídeos que eu estarei prontamente respondendo a todos. Outra coisa importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades desse nosso canal Desbravando a Física. No mais, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.